Correção dos exercícios de física do livro 16, da página 18. Exercício 1. Um motor elétrico disponibiliza 400 watts de potência e consome 0,8 kWh de energia durante uma determinada realização de trabalho. A eficiência do motor nesse processo essa eficiência de que ele fala aí é o rendimento do motor. E o rendimento do motor é a potência útil dividido pela potência total. Neste caso aí, a potência útil é o que ele disponibilizou. O motor disponibilizou 400 watts. E qual foi a potência total? A potência que ele consumiu. O exercício falou que foi 0,8 kW. O que significa quilowatts? É 1000 watts, né? Então, 0,8 kW são 800 watts. Resolvendo aqui, ó, 400 dividido por 800. 4 dividido por 8 dá para simplificar para 1 meio. 1 dividido por 2, 0,5 ou 50%. Então, letra A, o rendimento desse motor é de 50%. Exercício 2. O amperímetro é um instrumento utilizado para a medida de intensidade de corrente elétrica em um circuito constituído por geradores, receptores, resistores e etc. A maneira correta de conectar um amperímetro a um trecho de um circuito no qual queremos determinar a intensidade de corrente é... Bom, se ele vai medir a corrente, ele não pode interferir com a corrente, então ele tem que ser ligado de maneira que a corrente permaneça constante. Qual tipo de ligação faz com que a corrente permaneça constante? Ligações em paralelo, a corrente é a soma das correntes e a tensão é constante. Ligação em série, a tensão total é a soma das tensões e a corrente é constante. Então, o amperímetro ele deve ser ligado em série, enquanto o voltímetro seria ligado em paralelo, porque em série a corrente é constante, ele vai medir a corrente em amperes. Em paralelo, a tensão é constante, eu mediria a tensão em volts no voltímetro. Exercício 3. A pilha de uma lanterna possui força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna 0,05 ohms. Vou anotar aqui, força eletromotriz 1,5, resistência interna, o Rzinho minúsculo, 0,05. O valor da tensão elétrica nos polos dessa pilha, a tensão é a tensão útil dela, né? Nos polos dessa pilha. Quando ela fornece uma corrente, olha, ele falou corrente de 1 ampere, a um resistor ôhmico é de... Bom, o que nós sabemos com relação a esses dados aqui? Que a tensão útil é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. A tensão útil que nós descobriremos é a força eletromotriz que está aqui, 1,5 volts, menos a resistência interna, que é 0,05, vezes a corrente, que é 1 ampere. U é 1,5 menos 0,05 vezes 1, 0,05. Então, a tensão nos polos da pilha, a tensão útil dela, é 1,5 menos 0,05, que é 1,45 volts. Resposta, letra A. Exercício 4. Assinale a alternativa que explica corretamente o funcionamento dos elementos componentes de um circuito elétrico. Letra A. A resistência interna do amperímetro deve ser muito pequena, de forma a não interferir no valor da corrente a ser medida. Sim, a resistência interna deve ser muito pequena, porque se a resistência interna for grande, vai multiplicar pela corrente, ele vai aumentar isso e vai interferir com a corrente a ser medida no equipamento que ele está querendo medir. Então, essa alternativa é a correta. A resistência deve ser mínima mesmo no amperímetro. Vamos eliminar as outras. A letra B. Os fusíveis são elementos de proteção, pois não deixam passar qualquer corrente que os atinja. Muito pelo contrário, se o fusível não deixar passar a corrente é porque ele queimou. Ele impede o funcionamento do equipamento. Impede justamente que essa corrente muito alta estrague o equipamento. Ele queima para não estragar o equipamento. C. Os resistores são elementos muito utilizados para economizar energia elétrica, pois produzem energia térmica. Bom, para produzir energia térmica, eles consomem muita energia elétrica, então eles não economizam energia elétrica coisa nenhuma, eles gastam muita energia elétrica para transformar justamente, essa é a função do resistor, transformar a energia elétrica em energia térmica. Então ele consome energia.
Letra D. A capacidade de geração de energia por uma bateria termina quando sua resistência interna diminui, esgotando-a. Muito pelo contrário. Quando a capacidade de uma bateria termina, é quando a sua resistência já é muito alta. A resistência alta é que faz com que ela forneça pouca energia elétrica. Letra E. Os receptores de um circuito elétrico convertem toda a energia elétrica recebida em energia térmica. Os receptores, função deles é transformar a energia elétrica em outras formas de energia que não seja só a térmica. Um pouco de energia térmica sempre vai transformar, mas isso aí é uma característica ruim dos receptores. Quanto melhor é um receptor, menos energia térmica ele fornece. O objetivo dele é transformar a energia elétrica em outro tipo de energia que não seja a térmica. Exercício 5. Em uma aula no laboratório de física, o professor solicita aos alunos que meçam o valor da resistência elétrica de um resistor utilizando um voltímetro ideal e um amperímetro ideal. Dos esquemas abaixo, que representam arranjos experimentais, qual o mais indicado para a realização dessa medição? Bom, sabemos que o amperímetro deve ser ligado em série com o equipamento que se deseja medir e o voltímetro em paralelo. Então, a resposta correta é a letra A. Olha o amperímetro. Ele está em série entre o gerador e o receptor, enquanto o voltímetro está em paralelo. O gerador gera corrente que vai em paralelo para o receptor e para o voltímetro, e sai do receptor e do voltímetro e volta para o gerador. Então, o amperímetro está em série e o voltímetro está em paralelo. É o esquema correto a se usar para medir corrente e para medir tensão elétrica.